graça e a paz, amém? Amém? Quantos estão felizes com Deus nessa noite? Eu estou amando Deus cada dia. Desde já quero agradecer essa oportunidade que os pastores, a nossa casa está me concedendo. Quero agradecer também a Deus e a alguns amigos que aqui se encontram. E outros estão nos acompanhando nas nossa rede social, Facebook. E já também quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Sem delongas, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. É uma palavra muito conhecida, capítulo 6. Creio que muitos já ouviram essa ministração por muitos homens, muitas mulheres de Deus. E hoje eu tenho um pouquinho daquilo que tenho eu aprendido com essa palavra. Não precisam se colocar de pé não. Assim assentados mesmo, acompanhem comigo. O versículo 1 diz assim, Isaías capítulo 6, o verso 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: séquito. Grandeza. Séquito significa grandezas. E diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os brujais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu, aqui é Isaías, amém? Disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Eu ia lá mais para frente, mas o Espírito pediu para eu parar aqui. Se eu pudesse colocar um tema na mensagem de hoje, se eu pudesse colocar um ponto naquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração, e aqueles que não estão nos vendo também, eu colocaria assim: qual é a ideia de governo que reina na sua vida? A ideia de governo que reina na sua vida é a sua ou é a de Deus? O que tem sido primordial na sua vida? Uma ideia de governo aonde está presa as suas prioridades, ou aonde está os mistérios e os desejos e os propósitos de Deus presos em ti? Porque se você for pegar o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e o 5 de Isaías, você vai ver ele crescendo no ministério, na vocação dele, e ele trazendo juízo sobre o povo. E você vai ver ele trazendo um ponto de indicador, um ponto que acusa, um ponto que direciona, um ponto que indica o pecado, a falha e o erro e a máscara. Porque a princípio do reinado do rei Uzias, tudo era bom, estava acontecendo tudo certo.
estava acontecendo tudo de acordo com a graça e a vontade e os princípios de Deus. Ele estava restaurando, pastores, eles estavam constituindo, ele estava expandindo a graça do reino sólido de Deus. Mas o que acontece nos dias de hoje e aconteceu lá antigamente? A glória cega, o poder nos ilude. Há um ditado que dá um pouco de poder para alguém, que você saberá quem este é de verdade. E o rei Uzias, ele tinha tudo para dar certo, mas ele começou a ter um reinado moribundo. Ele começou a ter um reinado fracassado, porque ele deixou subir na sua cabeça o poder. E mente vazia é a oficina do diabo. O seu governo, ele começa aqui na sua mente. O que você traz na sua mente, ali há o seu governo. Se sua mente está cheia de Deus, o seu governo terá Deus. Mas se sua mente estiver vazia, o seu reino será vazio. Se nós irmos em Daniel, você vai ver Daniel tendo um sonho e uma visão e uma interpretação do sonho do rei, e ele vai falar assim: Mene, Mene, Tekel e Passi, que quer e significa: porque o teu reino estava em falta, o seu reino será tirado. Porque o seu reino não foi feito com excelência, o seu reino será tirado. Porque o seu reino não teve obediência, submissão, graça, seu reino será tirado. Deus estava falando isso para o rei. Deus estava falando para o homem comandante daquela nação. E o que acontece com o rei Uzias não é diferente, irmãos. O rei Uzias, ele se deixou ser levado. Ele se deixou ser levado pelo seu egoísmo, pelo seu eu e pela sua incredulidade. Porque quem levantou ele não foi ele, quem levantou ele foi Deus. E ele não soube reconhecer. E o que eu vejo hoje no mundo é uma ingratidão, aonde não sabe reconhecer o Deus que se tem. Porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está assentado no alto e sublime trono. E o que Deus estava nos ensinando aqui era que Isaías entendesse o tipo de governo e de reino que ele queria para aquele momento. E o que nós vemos é um rei que se deixou ser, pelas suas atitudes, pelas suas falhas, deixou ter um reino moribundo. Deixou a divisão entrar. Deixou a cegueira entrar no governo. E você sabe como isso se achegou até ele? Quando a partir do momento ele deixou ser levado pelo egoísmo, pela soberba. E Samuel, qual foi a soberba? Ele foi tomar posição daquilo que ele não poderia tomar. Ele foi assumir, pastores, uma posição que não era dele. Rei reina, sacerdote sacrifica, rei reina, sacerdote sacrifica. E ele queria sacrificar o que não era para ele sacrificar. E ele foi e levantou um incenso, e não poderia isso. Cada um no seu devido cargo, cada um devido na sua responsabilidade. E o que eu vejo hoje é uma igreja
querendo ser responsável e outra irresponsável. Tem uma igreja que quer ser a noiva de Deus e outra quer continuar sendo amante de Deus. E a amante não deixa Deus reinar, ela própria se reina no seu governo. Então, se eu pudesse colocar um tema para a mensagem hoje, eu colocaria: qual a ideia de governo que te reina, que tem reinado nessa vida? Você tem que se comprometer à responsabilidade que Deus te deu. Você tem que se dedicar à responsabilidade que Deus te deu. Algumas coisas têm mexido no meu coração, e o que tem gerado no meu coração é: até onde eu tenho sido responsável por aquilo que Deus designou para a minha vida? Até onde eu tenho sido zeloso por aquilo que Deus me deu? Porque o reino daquilo que Deus me dá não vai e não segue por causa das minhas vestes, e sim do manto que está sobre a minha cabeça. Só flui com as minhas atitudes. Só flui com as minhas atitudes. E Deus é expert, igreja, em agir em crise. E em crise de governo. Deus é expert em agir em crise e crise de governo. Interessante que a partir do momento que o rei Uzias vai e sacrifica, automaticamente ele pegou lepra. Sabe o que aí quer dizer isso? Desobediência. A lepra vem pela desobediência. A lepra vem pela insubmissão. E automaticamente ele é contaminado pela lepra. Deus demonstra para ele, na carne dele, no físico dele, o mal que ele fez. E automaticamente aquilo vai matando ele, e mais o seu governo, mais o seu reino se decline para baixo. Não se inclina para o alto. Mas aí o que acontece? Isaías, por mais que Isaías era um profeta que trazia juízo, que trazia direcionamento, que trazia o ponto, porque você vai ver o Zai dele, desde o capítulo 1, você vai ver o Zai dele, ai, e ele só apontando. E diz a palavra que antigamente as revelações de Isaías eram raras, não eram frequentes. E aprenda uma coisa, vira para a pessoa do teu lado e diz assim, ó: a glória não se manifesta quando há incredulidade, quando há iniquidade. A glória, ela só é percebida quando os serafins vêm com matenaz, com brasas de fogo, purifica os seus lábios e a glória se abre para ti. Então o que acontece, irmãos? As revelações eram raras. Então o que Deus foi fazendo? A mudança de governo só vem quando Deus restaura o profeta. A mudança de governo só vem quando Deus cura o profeta. Porque todo governo que é levantado com um rei, por um rei,
tem que ter um profeta do lado. Porque se o rei se perder, o profeta vai trazer ele de volta à sua origem. O profeta vai trazer ele de volta da onde ele caiu. E quantos de nós hoje caímos? Quantos de nós já não temos a glória de antes? E algo tem que ser purificado em nós. Um serafim tem que vir tocar os nossos lábios novamente, para que nós criamos novamente uma responsabilidade e um comprometimento novamente com o ministério de Deus. Esse ministério, ele tem feito eu crescer. E o que eu tenho percebido, irmãos, sabe o que é? O governo de Deus sendo reestabelecido na minha mente, alma e espírito. Na minha mente, alma e espírito. Então eu quero finalizar para vocês algo tremendo de Deus aqui. É que quando Deus permite que a lepra venha no rei Uzias, Deus automaticamente olha para o seu profeta e diz: estou tratando alguém com justiça, mas com você eu vou tratar com amor. Alguém entendeu isso? Vou repetir. Quando Deus vê que a lepra está matando o rei Uzias, ele fala: estou eu tratando alguém com justiça, mas eu vou tratar alguém com amor. Deus começa a dar mais atenção a Isaías. Deus começa a ver o Zai dele e fala assim: não, eu vou mudar este homem. Eu vou trazer um novo direcionamento a este homem. Esse homem não vai mais orar dessa maneira. Ele não vai ter mais essa perspectiva. Ele não vai começar mais a caminhar dessa maneira. Aí o que acontece com ele? Primeiro, diz a palavra em Isaías, que ele coloca como um se ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim que habito no meio de povo de impuros lábios. Ai de mim que sou homem de lábios impuros. E aí o Senhor mostra para ele uma visão. Primeiro é a visão. E no versículo 8, Deus começa a falar com ele. E Deus mostra a necessidade de enviar alguém. E eu creio que alguns irmãos que participaram da nossa reunião vai gostar disso que eu vou falar. Deus fala assim para ele: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Sabe o que eu estou vendo nesses últimos tempos? Eu não sei quem está entendendo o que eu estou falando, mas sabe o que eu estou vendo nesses últimos tempos? Um mundo de governo de crise. A lepra está matando aquilo que o Senhor está colocando como justiça. Mas existe um profeta que Deus está colocando um amor, está colocando uma atenção e está falando: essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Ela está criando nela responsabilidade novamente. Ela está criando nela novamente cuidado novamente. Ela está
criando nela novamente uma visão. Então eu vou me demonstrar ela novamente. Eu vou me demonstrar ela novamente. Igreja amada do Senhor, sabe o que o Senhor está falando para mim? Chegou o tempo do serafim descer novamente e tocar os nossos lábios com uma tenaz de brasa, para trazer de volta ao povo a uma responsabilidade, a um comprometimento, a uma visão e a um propósito. Mas Samuel, qual é essa visão? O noivo está vindo. O noivo está vindo. E qual é o propósito? Eu preciso me preparar. O noivo está vindo. E qual é o propósito? Eu preciso me preparar. Mas como assim, Samuel? Quem agir por nós? E a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu quero ser tua noiva. Eu quero lavar aonde o Senhor quer que eu lave. Eu quero curar onde o Senhor quer que eu seja cura. Eu quero restaurar onde o Senhor quer que eu seja restauração. Eu quero ser libertação onde o Senhor quer. Diz: eis-me aqui, envia-me. E para concluir, eu marquei algo aqui que eu recebi na nossa reunião. Avivamento em chamas. Eu creio que quando o pastor Jerônimo e toda a equipe de marketing colocou as quartas como avivamento em chamas, eu creio que a princípio pode ser que eles não entenderam profundamente, e até mesmo nós não entendemos novamente. Mas na nossa reunião eu entendi. Sabe o que é, pastores? Sabe o que é liderança? Deus está nos queimando. Deus, Ele está nos incendiando. Deus, Ele está nos inflamando. Deus, Ele está nos inflamando, pastora. Sabe para quê? Para nos purificar. Porque chegou o tempo da nossa igreja ver o que é glória. Chegou o tempo da nossa igreja ver o que é glória. Mas como assim, Samuel? Glória em tempos de crise? Sim. Olha o que eu coloquei. O rei Uzias era parentesco de Isaías, era primo. Pode ser que alguém que esteja longe não vai estar mais perto de você, e pode ser que alguém que esteja perto não vai estar mais perto de você, vai ter que sair de você. Alguém vai ser necessário morrer. Sabe para quê? Para você ter visão. Por quê? Porque é o seguinte, aí eu coloquei assim: as crises que Deus nos permite gera governo de Deus e estabelece o seu reino. Deus, primeiramente, de um governo fracassado, Deus não estabelece o seu reino primeiro, Ele estabelece governo. Deus não reina primeiro em um governo fracassado. Deus primeiro gera um outro governo, para depois estabelecer seu reino. O reino vem depois do governo.
Por quê? Porque estabelece o governo, traz as ordens, coloca a sua casa em ordem, traz a ordem. Lembra? Deus está como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, ó Jerusalém. Primeiro Ele ajunta, Ele traz a ordem, Ele traz o seu governo para si, para depois Ele trazer reino, para depois Ele trazer reino. Então o que eu vejo, irmãos? A glória de Deus nesses últimos tempos só vai se achegar a nós quando nós se achegarmos a Ele. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu pensei que eu ia ficar nervoso, mas eu acho que o pastor me tranquilizou tanto ali no fundo. A pastora me tranquilizou tanto ali no fundo. Os meninos me tranquilizou tanto no fundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu amo nossa igreja. Ei, igreja, clamor pelas almas, eu amo você. Você sabe por que eu amo você? Porque o governo de Deus está sendo estabelecido nas nossas raízes. E o reino de Deus começará a fluir novamente. O reino de Deus fluirá novamente. Porque o rei Uzias morreu. E Deus agora levanta Isaías e diz: Isaías, tu estás vendo o que eu mostro para ti? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Interessante quando ele fala de cobrir o rosto e os pés. Sabe o que eu me lembro? Todas as vezes que Moisés subia no monte para orar, quando ele descia, diz a palavra que o rosto dele resplandecia. Chegou o tempo do nosso rosto resplandecer sobre cada canto desta cidade. E aí falava que outros cobriam os pés. Aí sabe o que eu lembro, liderança? Quando Jesus estava na casa daquele homem e começou a lavar os pés dos discípulos, e alguns discípulos falavam assim: mas por que não as mãos, os pés e a cabeça? O que eu faço agora tu não entendes, mas o que eu já estou fazendo já é o bastante. Porque se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Para mim não importa se ele só lava os meus pés, para mim não importa se ele lava minhas mãos, mas se ele está lavando alguma parte em mim, é que ele está cobrindo uma parte em mim, para que outra venha resplandecer. Chegou o tempo de vocês resplandecer. Aí a palavra do Senhor diz em Isaías, acho que capítulo 60, e diz assim: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aí Isaías capítulo 66, ele diz: o céu é o meu trono, e o estrado da terra é os cabelos dos meus pés. Chegou o tempo da igreja governar na terra. Chegou o tempo da igreja reinar na terra. Chegou o tempo da igreja viver os seus melhores dias. E eu queria que você se colocasse em oração agora. Eu vou orar pela tua vida. Você que se sente afastado, seco, vazio, eu queria te convidar aqui na frente. Se a glória do Senhor não resplandece mais em você, se o brilho do Senhor não resplandece mais em você, se a Shekinah do Senhor não resplandece mais em você, eu queria te convidar aqui à frente.
não sei se a ideia de governo na tua vida tem sido a sua e não a de Deus. Eu queria que você viesse aqui na sua frente, aqui nesse lugar. Pode ser que até hoje alguma coisa não está acontecendo na sua vida, porque a ideia que está reinando aí é o seu governo. Eu queria que você se colocasse aqui na frente. Remandere bacere bacaya sore vasiri bandere mande calamanchore vacandoro surie. É tempo de governo de Deus e não de homens. É tempo de reino de Deus e não mais de homens. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é com aparência de homens, mas é com paz, amor e justiça. Vinde, benditos do meu Pai, venham possuir a terra por herança, diz o Senhor. A terra que eu vos designei e designei aos vossos pais que vos daria. Deus não dá governo para criança. Deus não dá governo para meninos. Deus dá governo para reis, cujas autoridades e os princípios são ligados com o Pai. E aprendam uma coisa: rei reina. Rei não se humilha para homens. Rei não se humilha para homens. Rei se humilha para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o momento. Chegou o momento de tudo aquilo que parava o seu reinado morrer. Chegou o tempo de toda a lepra que estacionava o teu reino morrer. E chegou o tempo do despertamento profético que dá direção a um reino sólido, inabalável. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Para o pastor Jerônimo. Ele vai fazer o término do culto. Pode estar aceitando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra do Senhor diz assim: dá honra a quem é por direito. Eu queria honrar a vida do pastor Jerônimo, de toda a igreja.
principalmente o pastor Jerônimo, porque ele confiou em mim nessa noite. Ele acreditou em mim nessa noite. E hoje eu ouvi uma das coisas mais belas que eu já pude ouvir de alguém, foi da minha mãe. O menino aprendendo a ser homem. Uma criança aprendendo a ser filho. Porque foi submisso. E hoje, a minha descida daqui, ó, deste púlpito, deste altar, é que eu fui submisso a esse homem. E se hoje eu cheguei aqui, e essas vidas foram ministradas, foi por essa submissão. Por isso que hoje não poderia ser outra palavra do que esta. Porque prega o que vive e vive o que prega. Havia um tempo em que o meu ministério, a lepra tinha sido contaminada. E ele tinha sido caído. Mas hoje Deus, ele levanta com amor, com submissão e com graça. Porque eu aceitei responsabilidade, comprometimento e vida. E lealdade. E aprendi com esse homem. Lealdade. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém?